Um levantamento curioso mostra que toda vez que a esquerda está no poder, a Rede Globo lucra. Quando é a direita, a Globo fecha no prejuízo. Muito interessante essa história. Então já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo, tá? Esse levantamento foi feito aqui pelo Arthur Piva, da Revista Oeste. E de acordo com o depoimento dele, então, Dilma Rousseff ainda dormia no Palácio da Alvorada em 2015 e a Rede Globo lucrou 3 bilhões de reais. A petista saiu em 2016, coincidência ou não, o caixa do império da família Marinho começou a derreter, até fechar no vermelho em 2021 com prejuízo de 170 bilhões. Então quando o Bolsonaro falava que o governo sustentava ou dava dinheiro de alguma maneira para a Rede Globo, não era dar dinheiro diretamente. É que os repórteres que estavam lá com ele, salvo engano, acredito que era o William Bonner e tudo mais, falou, não tem isso de governo dar dinheiro pra Globo, mas é questão de comerciais, porque assim, que empresa hoje tem $500 mil ou R$1 milhão para passar um comercial na TV aberta e tratar o dinheiro como se fosse um nada, né? Então, assim, não é muita empresa que tá disposta a pagar um comercial assim em TV aberta, ainda mais que a TV aberta já não tem o mesmo alcance do que tinha há 10 anos atrás. Hoje em dia não compensa mais você fazer anúncio em TV aberta, né? Uma outra ação de branding pode até fazer algum sentido, mas a TV aberta está encolhendo cada vez mais. Eles não vão parar de existir, mas vai ser um caso muito similar ao do rádio, né? Houve uma época que a única forma de você se informar era através da notícia escrita, revista ou jornal, ou através do rádio. O tempo foi passando, surgiu a televisão, no início a TV era muito caro, pouca gente tinha acesso, até que chegou um ponto em que a televisão se barateou, foi possível cada lar brasileiro ter 1, 2, 3 televisões, cada vez mais modernas, com um serviço cada vez mais barato, e você compra o aparelho, e a partir daquele momento é de graça para você assistir, né? Você pode até contratar canais pagos e tudo mais, hoje em dia o streaming, mas ainda assim tem a TV aberta que é de graça para todo mundo. Só que o que acontece é que surgiu um negócio chamado smartphone, internet, rede social, e as pessoas preferem muito mais usar um streaming, né, acessar algum filme, alguma série que elas previamente querem assistir, ou então ficar usando seu tempo para redes sociais. Não concordo que isso daí seja uma boa para o cérebro humano, mas as pessoas de alguma maneira preferem, né? Principalmente vídeos curtos. Eu produzo vídeo curto também, tenho aí minhas milhões de visualizações com vídeo curto, mas ao mesmo tempo eu reconheço que até certo ponto isso não é algo favorável para o cérebro humano. Mas a verdade é que, independente de ser bom ou não, a televisão vem caindo em desuso. Quem que assiste TV aberta? É quem é o cara que realmente não tem nem acesso à internet, porque a partir do momento que ele pode acessar a internet, ele pode pôr um vídeo do YouTube, pode pôr um filme, alguma coisa que ele tenha mais interesse do que o conteúdo da programação da TV aberta. Você vai ver Rede Globo em quê? Em boteco, né? Você entra lá pra comer o almoço, tudo, o cara deixa lá baixinho com a legenda, você bate o olho ali, vê alguma coisinha e acabou. Mas a TV, ela não tem o mesmo peso que tinha 10, 20 anos atrás, né? Tanto é que a Globo, ela foi responsável por eleger o Collor e derrubar o Collor. O presidente Collor, assim, ele era uma pessoa que falava muito bem, ele era bonitão, né? Comparado com o Lula, comparado com os outros candidatos, ele era bonitão, ele era novo, 40 anos de idade, então assim, ele tinha uma imagem de respeito muito forte, uma aparência invejável, né, e uma eloquência fantástica, falava muito bem, e somando tudo isso, a Rede Globo, na hora de mostrar os debates, ela fazia o sistema de cortes, sabe os cortes de podcast que o pessoal faz hoje em dia, cortes e tudo mais? Naquela época já existia isso. A Globo, ao invés de mostrar o debate por completo ao vivo, eles pegavam trechos que favoreciam muito o Collor e dessa maneira eles fizeram o Collor vencer a eleição. Tem outros fatores? Tem. O Collor teve seu mérito em conseguir enganar todo mundo, conseguir, né, falar bem e tudo mais, ser bonitão e tal, né? Mas o empurrão da Globo foi um empurrão assim, cara, absurdo. Talvez ele não tivesse vencido a eleição se não fosse a Rede Globo.
E daí, a hora que a coisa apertou, veio o plano Collor, tirou o dinheiro da poupança de todo mundo. Até hoje tem gente que respeita o Collor e acredita que não haveria outra solução que não essa, né? Tem até gente falando que o plano financeiro que o Collor tinha era o mesmo plano que estava programado para o Lula fazer, só que escolheram o Collor para vencer a eleição, né? Mas a questão é, a Globo decidiu tirar o Collor do poder, sendo justo ou não, ela tirou ele do poder. E como ela fez isso? Falando na televisão que o Collor ia ser tirado do poder, entende? Então havia um tempo, na minha época de escola, agora eu tô com 36 anos, vou fazer 37 esse ano. Eu tô com 36 anos, mas há 20 anos atrás, eu tinha 16, na minha época de escola, adolescência, a gente chegava lá pra conversar, não tinha internet. Tinha internet, né, de escada, que a gente usava depois da meia-noite ou de fim de semana. Mas a gente chegava, aconteceu tal coisa, aconteceu mesmo. Não, mas falou na TV. Daí todo mundo, não, falou na TV, é verdade, né? Já hoje é o contrário. Olha, gente, aconteceu tal coisa. É mesmo? Nossa, interessante. Onde você viu isso aí? Eu vi na TV. Não, então vamos conferir aqui na rede social pra ver se é isso mesmo. Vamos ver aqui, né? Porque hoje em dia já é o contrário. O pessoal percebeu que havia uma manipulação gigantesca que era feita não apenas pela TV aberta, mas pelos veículos de mídia, entretenimento, notícia no contexto geral. E agora, com a vinda das redes sociais, isso tudo mudou. E o que acontece é que a esquerda, eles são muito bons em vários aspectos da campanha deles, mas nos meios tradicionais, porque eles dominam as escolas, as universidades, o entretenimento e o jornalismo. Ou seja, eles dominam a maior parte dos setores da nossa sociedade, mas eles não conseguem dominar as redes sociais, porque as redes sociais, com exceção de... As redes sociais são indomáveis, tá? A gente pode considerar que sim, são indomáveis. Porque até se você for considerar a China, na China não pode ter YouTube, na China não sei o que. Então, mas na China tá todo mundo acostumado a usar VPN. É um negocinho que você instala lá no seu celular e você consegue acessar os sites que são proibidos pelo governo, né? Então, assim, eles têm as redes sociais permitidas e autorizadas? Tem, mas eles também têm as redes que não são permitidas. Lá é comum, todo mundo paga aí o seu valor básico por VPN por mês, às vezes já é incluso no plano de celular, não sei, e eles acessam coisas que o governo não deixa acessar. Então, assim, a rede social é uma fúria indomável, porque as pessoas, qualquer desconhecido, tem acesso a dar a sua opinião, por mais idiota que ela seja ou por mais inteligente que ela seja. E é por isso que a grande mídia tem tanta raiva das redes sociais, porque as redes sociais estão tomando todo o espaço que era da grande mídia. Você entende que eles tinham um pacote fechado, que era o quê? Uma empresa enchia o rabo da emissora de dinheiro, a emissora fazia comercial, divulgava aquilo e vendia, né? O Pablo Marçal falou, não sei se é verdade, mas ele disse que quando você compra anúncios de uma TV, você também compra matérias. Então, você mostra uma matéria sobre o aumento do roubo de carros e daí no intervalo comercial você faz uma matéria sobre a venda de seguro de automóvel. Então ele falou que é como se fosse uma espécie de compra casada que existe hoje em dia, né? E eu não duvido que seja isso, não. Eu realmente não duvido. Então eles tinham um esquema assim muito fechadinho. Hoje em dia, quando você quer fazer uma campanha, é bem mais simples, prático, fácil, barato. Por quê? Antes, para você fazer um comercial, você tinha que pagar R$500 mil, né? Na minha época de faculdade, em 2007, era R$350 mil um anúncio no intervalo do Jornal Nacional, por exemplo. 2009, né? Minha época da faculdade, enfim, 2009. É isso, eu acho que era 2009. Já não sei mais, mas na época da minha faculdade, né? Eu sou formado em criação e produção publicitária. E naquela época a gente tinha, então, a tabela de preços. Então, assim, cara, quem é que tinha R$300 mil? R$300 mil de uns 10 anos atrás, sei lá, é o quê? Uns 600 mil nos dias de hoje, né? Então, quem é que tinha... eu tenho aqui a minha empresa que quero anunciar. Mas para você entrar na TV é 600 mil. Você poderia pagar anúncios mais baratos, né? No jornal, revista, mas não é a mesma coisa. Já hoje...
Você com 100 reais, só tenho 100 reais aqui. Beleza, você faz ali uma campanha no Google, na Meta, né? Instagram, Facebook. Uma campanha ali de 100 reais, cara, você consegue fazer venda e acabou. Você não precisa ter milhões de reais. Você pode ir escalando a campanha, né? Vou escalando até um ponto que bate lá no teto, eu não consigo investir mais para render mais. Daí você pensa em outras alternativas. Mas a televisão tem muita raiva disso. E esse levantamento feito aqui pelo Arthur Piva realmente mostra como a esquerda eles são ligados à grande mídia, que é uma coisa já meio óbvia, todo mundo já sabe, mas é interessante a gente ver esse tipo de levantamento por conta disso. A gente teve o governo Bolsonaro, né? O governo gastava aí milhões com anúncio em televisão, pronunciamento e tudo mais. Bolsonaro falou, quer saber, vou fazer o pronunciamento do meu canal do YouTube, ó, e já era, vai lá, faz o pronunciamento dele, acabou, tá tudo certo e vamos embora pra casa. E não gastou nada, e bau, Rede Globo, vamos economizar esse dinheiro. E agora, governo Lula, a gente vê comercial aí, o que? Da Petrobras. Ué, mas comercial da Petrobras, mas tá, quem é que tá comprando o produto da Petrobras? São os donos de postos de gasolina. Ué, mas tem outra empresa que refina petróleo aqui no Brasil? Nem sei se existe. Eu acredito que talvez tenha, mas se tiver, talvez seja um nicho muito específico. Mas enfim, a Petrobras praticamente não tem concorrente. Então ela não precisa fazer comercial. E outra, o comercial dela não faz sentido ser feito na TV aberta. Porque nem todo mundo que está assistindo é uma pessoa que vai comprar petróleo. Entende? Quem é que... Petróleo não, comprar lotes grandes de gasolina. Então por que você tem que assistir? Faz sentido você ver um comercial da Shell, posto de gasolina, né? Posto Ipiranga, tudo, porque quase todo mundo tem carro, quase todo mundo precisa de um posto de gasolina, né? Então quase toda casa brasileira onde tem uma televisão, vai ver um comercial, quase todo mundo tem carro ou meio de transporte. Pode ser um carro mais velho, um carro mais novo, um carro de luxo ou um carro simples. Todo mundo tem carro, faz sentido um comercial nesse aspecto. Só que um comercial da Petrobras, para que serve? Eu vou te falar a verdade, para que serve. Um comercial da Petrobras é para encher o pandu da Rede Globo e das outras emissoras que aceitam passar comerciais como esse de dinheiro. É uma forma de você injetar dinheiro e dar um cala-boca nas emissoras, não oficialmente. Né? É a mesma coisa quando você vê aí esses eventos que envolvem ministro do STF, políticos e empresários. Como que funciona a coisa? Ninguém vai chegar mais já, não que não aconteça, mas até acontece talvez, né? Mas ninguém vai chegar com uma maleta de dinheiro, tá aqui $1 milhão, o cara abre a maleta, nossa, $1 milhão, ou sei lá quantos reais, $1 milhão aqui, ó, vamos lá e não sei o que. Não, cara, não é assim a corrupção, putz grila, não é. A corrupção é assim. A empresa vai lá, chama o cara para fazer um evento inesquecível, chama o cara para dar palestra, para aumentar o network dele, para dar uma levantada na moral, para o que ele falar ser repercutido no mundo todo, né? Porque veja só, nesse momento tá rolando o Gilmar Palooza, né? O evento do Gilmar Mendes, né? São empresas que talvez estejam patrocinando aí. Então, quanto custaria para um ministro promover a sua própria imagem? Viajar até Lisboa, ficar hospedado em um hotel de luxo com a sua família, inclusive, dar uma palestra, pagar para palestrar e aparecer para aquele monte de gente, pagar para aparecer notícias sobre a palestra dele em vários lugares, né? Depois participar de jantares chiques e sofisticados, passear em resorts e ter experiências incríveis. Né? Foi aí, se fosse sair do bolso dele, é o quê? $500 mil? Para ele investir na sua própria imagem, para ele dar uma experiência incrível para sua família, $500 mil, $1 milhão, não sei quanto ficaria uma viagem dessa, né? Com isso, a gente vê que nenhum dinheiro foi dado na mão dele, nada ilícito ali foi feito, mas vamos supor que amanhã ou depois vai rolar uma determinada decisão aí no STF que justamente aquela empresa lá que patrocinou um evento, que levou ele para toda essa experiência maravilhosa, tá na mão desse ministro decidir. E vamos supor que ele decida de forma favorável, né? Será que isso acontece? Eu não sei. Eu acredito que sim. Eu tenho alguma prova disso? Não tenho prova nenhuma de nada do que eu tô falando. Mas
Eu não acho que na hora de você comprar alguém do governo, você vai abrir uma maleta de dinheiro e dar pra pessoa, fazer um Pix. Deixa eu fazer um Pix aqui para comprar uma decisão do ministro de não sei aonde. Não, cara, não vai fazer isso, né? Então entenda que a coisa funciona de uma forma totalmente diferente. E a mesma coisa aqui. Por que, que a Rede Globo tá faturando tanto? Porque tem alguém fazendo comercial inútil lá na Rede Globo, entende? Mas a Rede Globo que critica o governo Lula. A Rede Globo critica. Claro, eles criticam passando pano. Se fosse pra jogar real mesmo, o governo Lula não ia deixar, não. Pegar e meter que as estatais estão com um rombo gigantesco e ele tá lascando o Brasil porque é um incompetente? Não, nunca vão falar um negócio desse. No máximo citam crise, né? Mas assim, 5 minutos falando disso, um especial de meia hora sobre Bolsonaro é golpista ou não é. Entende a lógica da coisa? É assim que as coisas funcionam, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like aí no vídeo. Até mais.